Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eric Pereira de Souza, eu sou advogado, atuo na área criminal e hoje, mais uma vez, eu venho aqui falar sobre agora novos temas envolvendo direito penal. Hoje, pessoal, eu vim aqui para falar sobre parte geral do direito penal. Em especial, hoje eu pretendo abordar o tema sobre crime tentado ou consumado, desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz e crime consumado ou tentado, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e vou falar também sobre crime impossível, esses vão ser os temas que vão ser abordados hoje nesta aula específica sobre parte geral, no que diz respeito à teoria geral do crime. Muito bem, eu vou começar aqui falando sobre crime tentado ou consumado. Vou apagar aqui essa parte de baixo. Onde é que se encontra previsto no Código Penal o assunto crime tentado e crime consumado? Você vai abrir o seu Código Penal no artigo 14, incisos 1º e 2º. No inciso 1º do artigo 14 vai dizer: diz-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. O que seriam esses elementos? Existem os elementos que compõem o crime objetivos, que descrevem o fato em si. Existem os elementos subjetivos, o elemento subjetivo, que diz respeito à conduta, que está diretamente ligado ali à vontade, o dolo ou à culpa. E também existem os elementos objetivos, além dos descritivos, como eu já falei, que descrevem a conduta, existem os elementos normativos, onde o juiz, ele vai exercer o seu juízo de valor no momento de analisar aquela conduta. Porque existem alguns elementos que compõem a conduta criminosa que o intérprete, no momento da análise do caso concreto, no momento dele julgar aquele caso, o juiz, no momento que ele sentencia, ele tem que exercer um juízo de valor. Exemplo, coisa alheia móvel. O que vem a ser coisa alheia móvel? O intérprete, ele tem que analisar as circunstâncias concretas e exercer o seu juízo de valor sobre aquele elemento, descrevendo que realmente, no crime de furto, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro, aquele bem não pertencia ao acusado e ele subtraiu aquele bem, razão pela qual ele está sendo processado pelo crime de furto. Isso, vários outros
crimes que tem lá no Código Penal, na parte especial, ou na legislação penal extravagante, a depender do crime que for, ele vai sempre existir, ele vai ter elementos que o intérprete ele vai ter que exercer um juízo de valor. Então, quer dizer, elementos que compõem elementos, porque está diretamente ligado aqui, ó, o artigo 14, inciso 1º. O que eu estou falando aqui, o crime consumado. Então, quer dizer, consuma-se, o crime ele é consumado no momento em que se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Elementos esses objetivos, que podem ser descritivos ou normativos. E também os elementos, o elemento subjetivo, que está diretamente relacionado à conduta do agente. Conduta dolosa ou culposa. Tudo bem. Mas, peraí. Antes de eu chegar no momento consumativo, eu tenho a obrigação de demonstrar para vocês qual o caminho que o agente passa para ele conseguir chegar onde? Na consumação do crime. Vai existir a cogitação, vai existir a preparação e vai existir o quê? A execução. E o resultado, que aqui eu vou falar, momento consumativo. Consumação. Peraí. E o exaurimento? Vou até colocar separado aqui, ok? Exaurimento. O que seria o exaurimento? O exaurimento nada mais é do que a consequência posterior ao momento consumativo. São atos, são consequências que acontecem depois que o crime ele se consumou. Então, quer dizer, lá no crime de corrupção passiva, em que o agente ele solicita ou recebe ou aceita a promessa de tal vantagem, ele é um crime formal de consumação antecipada. Quer dizer o quê? Que o crime ele se consuma no momento da ação, no momento em que o agente ele aceita vantagem, ou aceita a promessa de tal vantagem, ou recebe. Agora, exige-se que o agente receba a vantagem para o crime de corrupção passiva se consumar? Não, que é crime formal de consumação antecipada. Basta que o agente ele aceite a vantagem ou a promessa de vantagem, que o crime está caracterizado. Então, quer dizer, o recebimento, no caso da vantagem econômica, quando o agente solicita a vantagem para ele, ele fala, olha, eu sou um exemplo aqui, funcionário público, né? Policial militar, eu tinha que praticar um determinado ato, e para eu deixar de realizar esse ato, para eu não apreender o seu veículo aqui, porque a documentação está irregular, eu quero que você me pague um determinado valor. Quanto? R$500. A pergunta, será que existe a necessidade de eu receber os R$500 para o crime de corrupção passiva se consumar? Não. Eu falei, é um crime formal de consumação antecipada. No momento que eu solicitei a vantagem para ele, que eu cheguei e falei assim, olha, eu tinha que prender aqui seu veículo, aprender o seu veículo. Mas, como eu sou bacana, se você me pagar um determinado valor,
Você pode ir embora. Quer dizer, eu solicitei. Então, o crime ele já se consumou, nesse exato instante. E aí, o que acontece? O recebimento da vantagem lá no crime de corrupção passiva é mero exaurimento. Então, quer dizer, aqui é o caminho que o agente passa para chegar aonde? Na consumação. Isso aqui, para quem não conhece, para quem está começando agora, está no primeiro período, segundo período, ainda está começando a entender o direito penal, chama-se iter crimes. É o caminho que o agente passa para chegar aonde? Na consumação. É o caminho que praticamente todo criminoso ele percorre para que o crime se consuma, para que ele consiga atingir o momento consumativo. Que quem assistiu minha aula passada, aquela que eu falava sobre teoria da imputação objetiva, nexo de causalidade, eu falei muito bem que existe o resultado naturalístico, que é aquele resultado perceptível que qualquer um pode ver, e existe também o resultado jurídico, que eu e outros doutrinadores por aí entendemos o quê? Que todo crime ele gera um resultado. Muito embora ele seja um crime formal ou um crime de mera conduta, ele tem um resultado normativo. Muito embora o tipo penal, às vezes, ele descreve o resultado só porque ele exige bem menos para o crime poder se caracterizar, para ele poder se consumar. É o caso do crime formal. E o de mera conduta, quando você não vê o resultado, a modificação no mundo exterior, mas ocorreu realmente um resultado. Então, quer dizer, primeira coisa, o agente, ele tem que pensar, ele tem que cogitar na cabeça dele: eu quero praticar um crime. Que crime é esse? Ah, eu quero matar uma determinada pessoa. Eu estou com muito ódio, eu quero acabar com aquela pessoa. Você pode pensar o que você quiser na sua cabeça. Você é livre para pensar o que você quiser, ninguém manda na sua cabeça. Cogitação. Tudo bem, você pensou em matar, você pensou, eu estou com muito ódio, eu quero acabar com fulano, eu quero roubar, eu quero subtrair coisa alheia móvel, eu quero ficar rico. Você pode pensar o que você quiser. Preparação. A preparação, pelo próprio nome já diz, você começa a criar mecanismos para praticar aquela conduta. Você começa, a exemplo do crime de homicídio, a idealizar: eu vou matar ele como envenenado, eu vou atirar nele com uma arma, como que vai ser que eu vou matar ele? Ah, eu vou matar ele assassinado com um tiro. Tudo bem, você vai lá, compra a arma de fogo, só que detalhe, a arma de fogo é complicada de eu utilizar esse exemplo agora. Por quê? Porque se você compra uma arma, seja legal, de forma ilegal, você não tem um porte de arma, você sai por aí perambulando com essa arma na rua, muito embora ela pode estar dentro da sua mochila, ela pode estar descarregada, você vai responder por crime de porte ilegal de arma nesse caso. Mas aqui, entenda o seguinte, que você vai, se prepara para praticar o crime. Você está com a arma nas mãos, preparado para praticar o crime realmente, de homicídio. Só porque aí você está chegando próximo da casa da pessoa, já com a arma na mão, ou dentro da mochila, tanto faz. O que vai acontecer? Esse policial que vai te abordar, que vai efetuar a prisão, porque você está perambulando pelas ruas de Goiânia com arma de fogo dentro da sua mochila, que caracteriza o quê? O porte ilegal de arma de fogo, você vai responder por porte. Mas detalhe importante, muito importante. Esse policial, ele vai te prender pelo porte ilegal de arma, ou ele vai te prender por tentativa de homicídio? Olha só, porque você vai virar para o policial vai te perguntar o porquê que você está andando com essa arma. Você já está preso, já vai estar preso em flagrante, porque porte ilegal de arma,
você portar a arma de fogo é o quê? Sem autorização legal, porque você não vai ter porte, é um crime permanente. Enquanto você estiver ali portando aquela arma, você estiver em poder daquele instrumento bélico, você está sujeito à prisão em flagrante. Então, quer dizer, esse policial, ele vai te prender por tentativa de homicídio ou por porte ilegal de arma? É a pergunta. Porque ele vai te perguntar o porquê que você está andando armado, e você vai responder: porque eu estava indo cometer um crime de homicídio, eu ia matar o meu desafeto. Tudo bem. Olha, você não vai ser autuado lá na delegacia por tentativa de homicídio. Por quê? Porque olha só, aqui existe um limite. A cogitação e a preparação, elas não são o quê? Punidas, salvo se o agente iniciar a execução da conduta. Olha só, iniciar a execução. A partir do momento em que o agente inicia a execução, é que vai passar a ter uma relevância para o ordenamento jurídico. Por quê? Mais para frente, eu vou demonstrar para você que tem que existir a lesão ou perigo em potencial ao bem jurídico. Ou seja, tem que existir a lesão ou perigo de lesão ao bem. Vou até colocar aqui, ó, lesão ou perigo ao bem jurídico. Então, quer dizer, se eu cogito, se eu penso em matar alguém, se eu me preparo para matar alguém, vou lá e compro arma, igual o exemplo que eu te passei muito bem, só porque cuidado, igual eu falei, arma de fogo, porte ilegal de arma é crime permanente. Se te pegar com essa arma na rua, você vai responder pelo porte. Mas eu entendo o seguinte, que aqui eu expliquei, que ele queria o quê? Praticar um crime de homicídio. Razão pela qual ele só chegou até onde? A preparação. Ele não vai responder por tentativa de homicídio. Ele não iniciou nenhum ato executório que possa causar lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. Qual seja o bem jurídico? Qual que é o bem jurídico nesse caso? Ele queria matar alguém. Ele não iniciou nenhum ato tendente a oferecer o perigo ou qualquer tipo de lesão ao bem, porque ele estava chegando próximo da casa da vítima. E o policial abordou, deu voz de prisão para ele, por quê? Pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Razão pela qual é um crime que tutela o quê? A segurança, a paz social. Imagina só, uma pessoa andando armada pelas ruas de Goiânia. Que perigo que existe. É um crime de perigo abstrato. Ele vai responder pelo porte ilegal de arma. Agora vem cá. Vem cá. Imagine que ele realmente consiga matar a vítima. Que ele inicie, que ele efetue um disparo de arma de fogo em direção à vítima. E esse disparo não atinge a vítima em nenhum momento. Não atinge. Ou então, esse disparo, ele realmente atinge a vítima. Só porque a vítima ela é tão sortuda que consegue escapar. Porque pegou de mau jeito, pegou de raspão. Aí é onde nós vamos entrar, onde aqui, ó, na tentativa. Quando o resultado visado, o resultado perseguido pelo agente, ele não ocorre por circunstâncias alheias à vontade dele. Então quer dizer, se ele inicia qualquer ato executório, exemplo, ele efetuou o disparo e atingiu a vítima, ou não atingiu, e a vítima não morreu, né? Então quer dizer, o crime foi tentado. Mas se você abrir o artigo 121 do Código Penal, o que ele vai dizer? Matar alguém. Peraí.
O artigo 121 do Código Penal ele é bem claro. Ele diz matar alguém. O artigo 155 do Código Penal, que é um crime contra o patrimônio, que está lá tipificado o crime de furto, diz subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro. E logo o resultado é o quê? É a subtração patrimonial. É quando ocorre a inversão da posse da esfera de disponibilidade da vítima. É quando a vítima ela perde o seu patrimônio. O seu patrimônio ele é diminuído em razão de uma subtração, de alguém que vai lá e retira aquele bem. Tudo bem. Então, quando que eu vou punir uma pessoa que não conseguiu subtrair coisa alheia móvel, devido ao fato de circunstâncias alheias à sua vontade terem interferido no momento consumativo? É exemplo que eu acabei de dar no homicídio, que eu fui para matar, só porque eu era tão ruim de tiro que eu errei. Eu era a vítima era tão sortuda que o tiro pegou de raspão. Não, que a vítima era tão sortuda porque a munição estava velha. E no momento que bateu no alvo, não surtiu o efeito que deveria ter causado. Porque às vezes, dependendo da arma, se a arma estiver muito velha, ela tem potencialidade reduzida para matar. Só a perícia vai saber precisar disso. Então quer dizer, por circunstâncias alheias, eu não consegui produzir o resultado que eu tanto queria. Como que vai ser feito? Como que eu vou punir essa pessoa por tentativa? Porque o artigo 121 diz o quê? Matar alguém. Atenção. Atenção. Sabe qual é o fundamento legal para punir alguém por crime tentado? Está aqui no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Aí, o que vai acontecer? Quando você lê a denúncia do Ministério Público, via de regra, vai estar o artigo 14, inciso 2, conjugado aonde? Exemplo, crime contra a vida, lá o 121, homicídio. Artigo 121 do Código Penal. Por quê? Você concorda que, se você vê a redação do artigo 121 que diz matar alguém, se não houvesse o artigo 14, inciso 2º do Código Penal, o que aconteceria? Aconteceria, se não houvesse esse dispositivo, que a conduta de tentar matar alguém não se enquadraria no artigo 121 do Código Penal. Por quê? O artigo 14, inciso 2º, ele é uma norma de extensão. Então, quer dizer, porque existe aqui a parte geral do Código Penal e também tem a parte especial, né, que está aqui, ó. É como se fosse uma tomada, bem aqui, uma tomada, e um fio ligado aonde? Na rede elétrica. Então, quer dizer, se você não sabe a parte geral, olha só o que vai acontecer aqui, ó. O que vai acontecer é que vai ter uma ruptura. Você não vai conseguir aprender a parte especial. Porque tudo que está aqui na parte geral está diretamente interligado na parte especial. Então tá, tem que haver a conjugação do artigo 14, inciso 2º, com o artigo 121, que é uma norma de extensão. E mais para frente, quando eu for falar de concurso de pessoas, vocês vão ver que acontece a mesma coisa. Então, quer dizer, o artigo 121, ele não pune a conduta de tentar matar alguém. Isso só é possível, por quê? Porque lá no artigo 14, inciso 2º, que está lá na parte geral, remete crime tentado, quando o agente inicia a execução, porém o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, independentemente da minha vontade, aquele crime só não se consumou. Sabe por quê? O pai da vítima chegou lá na hora e salvou. Ah, não, porque apareceu um policial militar naquele momento que eu ia matar a vítima. Ele me impediu tudo. Ele me atrapalhou. Eu estava lá, pronto para praticar o meu crime de furto. Na hora que eu fui para subtrair aquele livro que estava lá na biblioteca,
Sabe, lá da faculdade, eu queria subtrair aquele livro, eu precisava dele, eu não tinha dinheiro para comprar. Um livro no valor, vamos supor, de R$300, tanto faz, não importa o valor agora. Não vou falar ainda de princípio da significância. Imagina só, o livro está lá na prateleira, desse jeito assim. E eu olho e eu falo, eu quero esse livro para mim. Só porque na hora que eu pego ele e coloco aqui, embaixo do meu terno, e vou tentar sair de fininho, o que acontece? Acontece que o segurança da faculdade, ele viu. Ele viu e me deu voz de prisão. Falou, você está preso. Ah, não, eu estou preso por quê? Tentativa de furto. Ah, não, mas o artigo 155 do Código Penal fala subtrair coisa alheia móvel. Eu não consegui subtrair, então você tem que me deixar embora. Não, meu amigo. Sabe por que você não vai embora para sua casa, ficar numa boa? Por causa aqui, ó, do artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Tá bom? Tentativa de furto. Você não conseguiu subtrair porque eu estava olhando. Mas a tentativa, ela é punida. Só que detalhe importante. Como que vai ser a punição do agente que tenta praticar um crime e esse crime, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente? Olha só, o parágrafo único do artigo 14, ele diz que a pena do crime tentado, ela vai ser a mesma do crime consumado. Porém, vai haver o quê? A diminuição da pena. De 1 a 2/3. Então, quer dizer, vai haver a diminuição. Eu vou até pegar o meu código aqui e vou abrir na parte geral do Código Penal e eu vou acompanhar junto com você. Eu sei que tem gente que não gosta de utilizar o código, mas entenda o seguinte, que não tem que gostar não, o código, ele é uma ferramenta que você vai utilizar pelo resto da sua vida, a não ser que você não queira mexer com o direito depois. Olha só, salvo disposição em contrário. Por que fala salvo disposição em contrário? Guarda isso na cabeça de vocês agora. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, ou seja, se eu tentei matar alguém, a pena vai ser do artigo 121 que está lá, qualificado ou simples, né? O juiz, ele vai calcular a minha pena inteirinha e no final, na terceira fase de fixação da pena, o que ele vai fazer? Ele vai fazer incidir a diminuição de 1 a 2/3. Mas espera aí, olha só, de 1 a 2/3, qual o critério que o juiz ele vai levar em consideração no momento de realizar o cálculo da pena? Qual que é o critério? O critério, meu amigo, que ele vai utilizar é a proximidade que o agente chegou de consumar o crime. A proximidade. Mas espera aí. Vocês lembram que eu acabei de falar para vocês que o artigo 14, parágrafo único, ele diz salvo disposição em contrário. Olha só, salvo disposição em contrário. A pena do crime tentado é punida com a mesma pena do crime consumado, porém diminuída de 1 a 2/3. Por quê? Porque existem Mas espera aí, pessoal. Qual a explicação mais lógica para a exceção do parágrafo único do artigo 352 lá do Código Penal, em que é uma exceção ao crime tentado no que diz respeito à causa de diminuição? Porque qual que é a explicação lógica para isso? Qual que é? Imagine que você hoje vai fazer uma prova de juiz, uma prova de Ministério Público, ou até uma prova discursiva da OAB. E aí o seu examinador ele vai te questionar sobre isso, sobre esse ponto. O porquê que o artigo 352 do Código Penal, que é uma exceção
do inciso 2º, do artigo 14, parágrafo único, que fala que o crime tentado, ele é punido de 1 a 2/3, salvo quando houver previsão legal. Por que que isso existe? Eu vou falar agora para você. Quando eu falei aqui que o crime, ele considera-se consumado depois que o agente ele percorre toda a fase do intercrimes, a cogitação, a preparação, a execução e a consumação, você lembra que eu falei isso? Reside em duas teorias. Existe a teoria subjetiva, e a teoria objetiva. Sabe o que fala a teoria subjetiva? Que o crime, ele é consumado, olha só, consumado, quando a vontade livre e consciente está formada. Ou seja, eu quero matar alguém, eu quero subtrair coisa alheia móvel para mim ou para terceiros. Essa é a minha vontade. Só porque no momento que eu fui executar a conduta, eu não consegui. Você sabe por quê? Porque apareceu aquele policial. Porque apareceu a vítima e eu tive que sair correndo, abandonar tudo que eu estava fazendo e ir embora. Então quer dizer, eu não consegui subtrair, eu não consegui matar porque a vítima correu. Mas espera aí, a minha vontade? A minha vontade era matar. Era subtrair. Sabe o que importa para essa teoria subjetiva? É a minha vontade. Não importa se eu não conseguir matar, não importa se eu não conseguir subtrair coisa alheia móvel, não importa. Não importa, o crime já se consumou. Nesse exato momento em que eu queria matar e eu pratiquei um ato idôneo a tentar conseguir esse meu objetivo. A partir do momento que eu quero matar ou subtrair coisa alheia móvel, que eu tenho dolo e que eu inicio a execução e o resultado não se produz, não importa se o resultado não se produziu, não importa, não interessa. O que interessa aqui é a vontade livre e consciente e mais ato, uma ação que seja dirigida a atingir o bem jurídico. Ah, não, mas não matou. Não importa. O crime está consumado. Mas espera aí. E para a teoria objetiva? Tem que ter vontade livre e consciente, né? Mais execução, né? Tem que iniciar. E tem que chegar aonde? Resultado. Mas, e se eu não conseguir chegar no resultado que eu tanto queria? O que vai acontecer? Eu não consegui matar, eu não consegui subtrair, eu não consegui estuprar, eu tentei, mas a menina gritou, e aí eu fiquei com medo, eu tive que sair correndo. Peraí, eu não consegui estuprar, eu queria tanto fazer isso, mas não consegui. O que vai acontecer? Olha só, eu tinha vontade de estuprar, eu tinha consciência, eu queria fazer isso realmente, eu queria estuprar, mas execução, eu iniciei a execução, eu rasguei a blusa da menina quase toda, mas a menina conseguiu correr. Ela conseguiu se desvencilhar da minha pessoa. E eu fiquei no 5 contra 1. Então quer dizer, olha só, o resultado não ocorreu. Eu tentei puxar a bolsa da menina porque eu queria subtrair os pertences dela, mas ela saiu correndo e minha mão soltou da mochila. Então, quer dizer, eu não consegui praticar o crime de roubo. Então, logicamente, de forma justa, eu vou ter que responder pelo crime com a mesma pena do crime consumado. Porém, com a diminuição prevista lá no artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Que diminuição é essa? De 1 a 2/3. Então, quer dizer, eu vou ter diminuição na pena de 1 a 2/3. Aí aqui, na teoria objetiva, que é a teoria adotada
pelo nosso Código Penal, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o julgador ele vai ter que analisar qual é o grau de proximidade que eu cheguei de produzir um resultado. Eu ia matar a vítima. Eu efetuei 3 disparos. Pegou aonde? Nas costas, pelas costas. A vítima não morreu, você sabe por quê? Porque ela teve um atendimento adequado. O socorro foi rápido. Então, eu cheguei muito próximo de matar a vítima. Eu só não matei porque naquele dia tinha um médico muito competente. Naquele dia, o médico estava de plantão. Se ele estivesse no casamento e tivesse que se deslocar lá do casamento dele para ir lá para o hospital para fazer a cirurgia, para socorrer a vítima, aquela vítima não tinha resistido, ela tinha morrido. Aquela menina do estupro, que eu rasguei a roupa dela inteirinha, eu cheguei muito próximo de estuprá-la, muito próximo mesmo, próximo assim que ela deu muita sorte. Então quer dizer, quanto maior for a proximidade de eu chegar no momento consumativo, o que vai acontecer? A minha diminuição da pena, ela vai ser menor. Quanto mais longe eu ficar de produzir um resultado, a minha diminuição da pena vai ser o quê? Maior. Você está entendendo? Quanto mais longe eu ficar do momento consumativo, maior é a diminuição da pena. Quanto mais perto eu ficar, menor vai ser. E aí o juiz, ele vai ter que analisar o caso concreto e dizer. Então, quer dizer, guarda na sua cabeça, o Código Penal, ele adotou a teoria objetiva, que exige vontade, consciência, o dolo, né? E a prática de um ato executório e o resultado, o crime se caracterizar, para o crime poder se consumar. Se o resultado não ocorrer, o que vai acontecer? Vai ter que ser aplicada a causa de diminuição do parágrafo 5º do artigo, lá do Código Penal, que é a diminuição de 1 a 2/3. E detalhe, é um direito subjetivo do réu. Tem que aplicar a causa de diminuição, está previsto em lei, salvo as exceções. Uma delas é o quê? É o crime de atentado, em que a pena do crime tentado vai ser punido com a mesma pena do crime consumado. Por quê? Por previsão legal, o artigo 352 do Código Penal. Entendeu? Se te perguntar numa prova qual é a exceção que existe dentro do ordenamento jurídico que pune com a mesma pena do crime consumado, do crime tentado, é o crime de atentado. Está lá no artigo 352 do Código Penal e vai cair na sua prova, você pode ter certeza. Se fosse você, eu anotava. E a teoria que foi adotada aqui foi a teoria objetiva. Entendeu? Teoria objetiva. Muito bem. Eu tinha falado aqui sobre o intercrimes, né? O caminho que o agente passa, né? Mas eu também tenho que falar aqui de uma classificação que diz respeito à conduta do agente que recai sobre o bem jurídico. Sabe o que eu vou ter que te falar aqui agora? Olha só. Olha só, o que eu vou ter que falar? Eu vou ter que te falar que existe a tentativa branca, existe a tentativa cruenta, ou vermelha, né? O que consiste a tentativa branca? Meu amigo, a tentativa branca é quando o agente ele inicia a execução, porém, ele não atinge o corpo da vítima. Eu fui com a faca desse tamanho, querendo furar a vítima, só porque você acredita que eu não consegui atingir o corpo da vítima.
Foi tentativa de homicídio? Foi, mas uma tentativa branca. Por quê? Eu não consegui perfurar a vítima de nenhuma maneira. Eu estava com a arma, uma pistola por 40, só porque eu era muito ruim de tiro. Eu não acertei nenhum disparo na vítima. Não consegui acertar. Então o que é? Tentativa branca. Tentativa branca. Não atingiu o corpo da vítima. Mas espera aí. Tentativa branca. Mas, muito embora não tenha atingido o corpo da vítima, tinha o quê? Potencialidade de gerar lesão ao bem jurídico, ou perigo de lesão. Né? Deixar isso bem claro. Muito embora não tenha atingido o corpo da vítima, né? Não tenha produzido nenhuma lesão, como eu já expliquei, houve ali a lesão, houve ali um perigo de lesão ao bem jurídico. E a tentativa cruenta, ou vermelha, né? Que aquela é a situação totalmente oposta, em que eu tento matar a vítima e eu realmente consegui atingir o corpo dessa vítima. Eu realmente consegui ferir, obstruir a integridade física dessa pessoa. Então, quer dizer, eu fui lá, furei ela com a faca, saiu sangue, saiu. Pouquinho, mas saiu. Efetuei um disparo de arma de fogo contra a vítima? Sim. Então, quer dizer, teve sangue. Eu consegui atingir o corpo da vítima, eu causei uma lesão efetiva, eu consegui atingir o corpo da vítima. É isso que tem que ficar na sua cabeça. Mas espera aí. E o crime falho? Olha só. Crime falho ou quase crime? Que vem a ser crime falho ou quase crime. Imagina se cair isso na sua prova. Você está lá fazendo exame de ordem e você se depara com a questão dessa. Crime falho ou crime, quase crime. Eu vou falar para você. Crime falho é quando o agente ele inicia a execução e pratica todos os atos tendentes a conseguir o quê? A consumação. Só porque ele praticou todas as condutas, ele fez tudo que ele podia fazer. Tudo, tentou de tudo, passou o carro em cima da vítima, ele atirou não sei quantas vezes, ele exauriu todos os meios que ele tinha à sua disposição. Só porque, ainda assim, o resultado ele não se consumou, o resultado ele não ocorreu. Mesmo que o agente tenha tentado praticar todos os meios, tudo que ele tinha à sua disposição, ele praticou todos os atos e ainda assim a vítima continuou viva. Eu tinha uma pistola de 20 tiros, estava carregada. Eu efetuei 20 disparos na vítima. Você acredita que ela não morreu? Não morreu. Você acredita que eu passei o carro em cima da vítima? Ela não morreu. Você acredita que eu esfaqueei a vítima mais de 50 vezes até cansar? Você acredita que ela não morreu? É difícil acreditar, né? Mas aqui, para o nosso exemplo, a ideia que tem que ficar na sua cabeça é essa. Que crime falho, ele não se confunde com quase crime. Porque aqui é o crime do crime impossível. Artigo 17 do Código Penal. Crime impossível. Esse último aqui, ó. Olha só. O crime falho é quando o agente ele pratica todos os atos tendentes a conseguir o quê? A consumação. Porém, o resultado ele não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. E o crime impossível é quando o agente ele tem todas as chances de produzir um resultado. Todas. Só que detalhe, o meio que ele utilizou, ou o objeto que ele queria, a objetividade jurídica que ele queria atingir, é impróprio. É impróprio por quê?
Para quê? Por que ela é imprópria? É imprópria o crime se consumar. Então, quer dizer, muito embora ele possa fazer tudo que ele queira fazer, praticar todos os atos, o crime ele não vai se consumar. Por quê? Porque o meio que o agente utilizou, ou o objeto jurídico, o bem, ele não pode ser atingido. Como assim? Peraí. Imagine só. Imagine só. Primeiro eu vou ter que ler aqui o artigo 17, porque ele vai falar para você. Olha só. Artigo 17. Crime possível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Olha só. O que fala o artigo 17? Quando o meio que eu escolhi para praticar o crime, ou o próprio bem jurídico em si, ele for impróprio, o que vai acontecer? O crime ele jamais vai se consumar. Então, nesse caso, sabe o que vai acontecer, irmão? Não há crime. Não há crime. Porque o crime ele é impossível de se consumar. Então, quer dizer, eu vou falar aqui para você o exemplo mais fácil. Eu quero matar uma pessoa com uma arma de fogo. Eu pergunto, é possível matar alguém com uma arma de fogo? Sim, é possível. Você vai me falar, é possível. É possível matar alguém de facada? Sim, é possível. Sim. É possível eu matar alguém atropelado? Você vai falar assim para mim, sim, é possível. Mas eu vou te perguntar, é possível matar alguém que já morreu? É possível subtrair coisa própria e praticar o crime de furto? Coisa própria, você foi lá e subtraiu, ressalvar daquelas outras hipóteses. Mas você, esse livro aqui, ó, ele é meu. É possível eu mesmo subtrair o meu livro, que tem que ser coisa alheia, tem que ser de outra pessoa para caracterizar o furto. Então, quer dizer, nesse caso aqui, eu não posso praticar o crime de furto contra mim mesmo. É possível matar alguém que já morreu? Não é possível, porque o Código Penal, no artigo 121, ele fala matar alguém. E para você matar alguém, é necessário que esse alguém esteja vivo. E detalhe, esse alguém ele tem que ser uma pessoa. Né? Então, quer dizer, imagina a situação, você quer matar uma pessoa, chega lá e efetua disparos. Aí a perícia vai falar, não, ele já tinha morrido antes de você chegar. O que vai acontecer? É o crime impossível, porque o objeto, o bem material, o bem da vida, já estava morto na hora que você foi lá e efetuou os disparos. O objeto ele era impróprio para caracterizar, para consumar o crime de homicídio. Da mesma maneira, eu comprei uma arma de verdade, ela é apta para matar. Só que detalhe, eu não desconhecia, a arma estava descarregada. Eu peguei para efetuar um disparo, o que aconteceu? A arma, tec, ia matar alguém? Tem como eu ser responsabilizado por tentativa de homicídio com uma arma descarregada? Uma arma descarregada, olha só. Ou uma arma de brinquedo. Uma arma de brinquedo, olha só. Tem como eu matar alguém com uma arma de brinquedo? Eu posso responder por ameaça, posso responder por qualquer outra coisa. Tudo bem, eu aceito responder por ameaça, até como no caso da arma que está descarregada. Imagina só, alguém vai lá e tira a munição da arma. Você não sabe, você tenta matar alguém com uma arma descarregada, você não ia conseguir matar uma pessoa com uma arma descarregada nem aqui nem na China. Nem aqui nem na China. Você queria efetuar disparo de arma de fogo e você viu que a arma era de brinquedo. Ou então que a arma estava... Você não viu que a arma estava completamente desmuniciada. Então, quer dizer, o meio que você utilizou, ele não é um meio idôneo a produzir aquele resultado naquele momento. Ressalvadas a opinião dos outros doutores que estão por aí me assistindo. Eu defendo que o que a doutrina diz, que quando o meio que o agente utiliza
ele é impróprio para praticar aquela conduta, ou e conseguir aquele resultado, ou o objeto em si também ele é impróprio para atingir um momento consumativo, crime impossível. Porque esse exemplo que eu dei, que eu ilustrei da arma de fogo descarregada, eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão questionar. Ah, não, mas ele poderia pegar aquela arma, render a pessoa, levar ela não sei para onde. Meu amigo, eu não estou falando isso não. O que eu estou dizendo é que ele queria matar. E é impossível matar alguém com arma descarregada. Aí, o que entra nesse caso? A discricionariedade do juiz. Ele vai ter que analisar as circunstâncias fáticas. Por quê? Concordo com você, colega. Ele poderia muito bem matar de coronhada. Pega a arma e começa a bater na cabeça da vítima. Dá. Mas olha só, no exemplo que eu ilustrei para você. Tentativa de homicídio. Ele efetuar disparos com a arma de fogo descarregada para matar a vítima. Você vai conseguir matar alguém com arma descarregada? Não vai. É isso que eu estou falando. Então, quer dizer, quando o resultado ele não ocorrer em face da impropriedade do objeto ou dos meios que o agente utilizou, exemplo, a faca que não tem ponta. Tem como você furar alguém, se a própria faca não tem ponta, pode até machucar um pouquinho. Mas você matar alguém com uma faca sem ponta, fica difícil, né? Também acho que é difícil. Então, quer dizer, quando o meio utilizado for impróprio, não for idôneo a atingir o momento consumativo, né? Ou o objeto em si, o bem jurídico, ele não for próprio para atingir o momento consumativo, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que não vai ser crime. E detalhe, o fundamento que você vai ter que utilizar lá na sua peça, lá no seu Código Penal, sabe qual vai ser? Se você já estiver encerrada a instrução, você vai pedir o quê? O artigo 386, inciso 3º. O fato narrado não constitui crime. Se você estiver fazendo uma resposta à acusação, o artigo 397, inciso 3º. E também tem o rito do júri, né? Que você tem que ficar esperto com aonde é que você vai estar. Entendeu? Lá, que situação, qual que é o crime que seu cliente está sendo acusado. Mas entenda o seguinte, que no caso aqui, o fato narrado, ele não constitui crime. Por quê? Aqui não existe um perigo. Não existe, perigo ou lesão ao bem. Por quê? Porque o meio que o agente utilizou, ou o objeto em si, ele é impróprio. Para quê? Para caracterizar aquele crime. Exemplo, igual eu falei, eu não posso subtrair coisa própria, porque o próprio tipo penal fala tem que ser coisa alheia. Tem que ser coisa alheia. E outra, e mais, eu não posso matar alguém que já morreu. Eu não posso. Outro exemplo, estuprar alguém que já morreu, que já está morto. Eu vou cometer outro crime, que não tem nada a ver com estupro. É outro crime, vilipêndio de cadáver, mas... E o crime de estupro? Tem como eu estuprar alguém que já morreu? Não tem. Não tem como eu estuprar alguém que já morreu. Tem como eu constranger alguém que já morreu? Não tem. Isso que tem que ficar na sua cabeça e que não pode sair. Exemplo que caiu na minha prova de exame de ordem. Isso aqui caiu no meu exame de ordem. O veneno. Só porque, na verdade, ali, sabe o que eles colocaram? Que a pessoa queria matar alguém envenenado. E aí, olha o que aconteceu. Ele trocou o frasco de veneno e deu açúcar. A pessoa não era diabética. Fique esperto, porque se tiver um diabético na história, aquele açúcar pode virar veneno. E aí pode ter o quê? Potencialidade para matar. Fique esperto. Então, quer dizer, o meio que ele utilizou, no meu caso lá, na prova do OAB, era um meio impróprio. Alguém pode morrer, em regra, alguém pode morrer porque comeu açúcar?
Não vai morrer. Mas e se é veneno? Veneno de rato, sei lá, qualquer outro veneno? Vai morrer? Tem perigo de morrer? Tem. Então quer dizer, fique esperto com isso. A impropriedade absoluta ou relativa. Na relativa, o que vai acontecer? Se tiver perigo, olha só, perigo, pelo menos o perigo, ele vai responder sim por tentativa de homicídio. Agora, se não, se o objeto ou o meio que o agente utilizou não tiver potencialidade de gerar perigo, pelo menos perigo de lesão, não há o que se falar. Tem que ter pelo menos o perigo. Tem que chegar pelo menos próximo, é idôneo. O meio que ele utilizou, o objeto em si é idôneo a configurar realmente o crime de homicídio. Só não morreu porque a vítima fez uma lavagem estomacal a tempo. Então, beleza, então, tentativa de homicídio, tentativa de lesão corporal, mas lembre disso. Se o meio ou o objeto é impróprio para consumar o crime, não há o que se falar em tentativa. Logo, a conduta ela vai ser o quê? Atípica. Agora, pessoal, eu vou falar aqui sobre eu vou falar sobre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Está previsto lá no artigo 15 do Código Penal. Voltando. Agora, pessoal, eu vou falar sobre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eu vou falar desde já. Toma muito cuidado, pessoal, com a desistência voluntária e arrependimento eficaz. Você sabe por quê? Porque o estudante de direito, às vezes está com muita pressa, está cansado. Eu entendo, eu sei como que é isso. Já estive na graduação há pouco tempo. Eu sei como que é. Às vezes a gente lê aqui, ó, olha só. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Olha só. Tá vendo? Você dá a entender que só é desistência voluntária. Você esquece aqui do arrependimento eficaz. Olha só. Se você ler com tranquilidade, você vai ver. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Porque aqui tem uma vírgula, pessoal. Aliás, aqui, ó, ou, existe um ou, que fala ou desistência voluntária ou arrependimento eficaz. E sabe isso aqui? Caiu na minha prova de segunda fase. Caiu na minha prova. Caiu e agora pode cair na sua. E eu torço para que caia, porque você vai saber responder. Vocês lembram que eu fiz aqui, que eu falei? Quais são as fases, né, do crime? Cogitação,
preparação, né? Eu vou lá e penso, matar. Ou então furtar, ou então fazer qualquer outro tipo de crime, estuprar, exemplo. Preparação. Você tem que pensar nesse momento como se você fosse criminoso. Você tem que imaginar, nossa, como que eu vou estuprar aquela menina? Aí eu vou fazer assim, assim, assim. Eu vou ficar esperando ela passar naquela rua. Aí detalhe, eu quero estuprar, quero. Mas eu fiquei esperando aquela menina passar todo dia naquela rua para fazer isso. E eu não estuprei, eu não fiz nada. Mas a minha intenção era essa. Eu pergunto, se ela descobrir que eu queria fazer isso com ela, eu vou responder por tentativa de estupro? Não, você não vai responder, eu já te expliquei. Você pode cogitar, você pode pensar em estuprar alguém, você pode até preparar, mas você só vai ser punido a partir do momento que você iniciar a execução do que? Da conduta, né? E o resultado, né? Aqui são todas as fases que o agente passa para chegar onde? Na consumação. É o iter crimes. Caminho do crime. Beleza. Nós estamos voltando um pouquinho para eu explicar para você a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Só vai existir desistência voluntária a partir do momento que o agente ele inicia a execução e ele voluntariamente ele pega e fala, nossa, que besteira, cara, que eu estou fazendo, eu vou estuprar essa menina para quê? Que besteira que eu estou fazendo de matar essa pessoa. Eu já estou ali com a arma apontada para a cabeça da pessoa, para efetuar mais disparos no corpo da pessoa. Eu pego e falo, não, eu não vou matar. Eu tinha mais 5 munições na arma, eu já tinha usado quase tudo. Aí eu pego, abaixo, falo, não, eu não vou matar essa vítima. Eu vou, pego essa vítima, coloco dentro do meu carro e levo ela para o hospital. Levo a vítima para o hospital. E sabe o que acontece? A vítima se salva. Ela se salva, ela fica viva. E sabe o que vai acontecer? Qual que é a consequência disso? É que eu vou responder pelos atos praticados anteriores à desistência. Olha só, isso gera muita dúvida na cabeça de muito estudante. Para eu matar alguém, obviamente, como eu já expliquei isso até lá atrás, quando eu estava com a arma de fogo, eu tenho que fazer o quê? Depende. Se eu quiser matar alguém de pauladas, eu tenho que arrumar um pedaço de pau desse tamanho. E andar com um pedaço de pau desse tamanho não é crime, não está previsto como crime lá no Código Penal. Entretanto, se eu pego esse pedaço de pau desse tamanho e começo a bater na vítima, o que eu vou causar? Eu vou causar, pessoal, uma lesão corporal. Olha só. Eu cogitei matar, né? Eu preparei o meu pedaço de pau, né? Aí eu iniciei a execução, olha só. Eu iniciei. A partir daqui, já vou ser punido, né? Pela tentativa. Só porque, detalhe, entenda uma coisa. Execução, iniciei a execução. Eu peguei a vítima e comecei a dar pauladas, desferi pauladas na vítima. E detalhe, quando você faz isso, você causa o quê? Via de regra, lesão. Olha só, olha aqui, ó, olha só, presta atenção, pessoal. Lesão corporal. Artigo 129 do Código Penal. Seja ela simples, seja ela leve, seja ela gravíssima, não importa. Para eu matar alguém, eu tenho que agredir a pessoa de forma que eu vou atingir a sua integridade corporal. Eu tenho que causar uma lesão à integridade física da vítima para eu poder o quê? Matá-la. Eu tenho que agredir, eu tenho que machucar primeiro para depois o sangue tem que sair para a vítima cair e morrer. Não é não? O sangue não vai ter que sair? Vai ter que sair. Vai ter que ter hematoma na vítima? Via de regra vai. Quando eu ponho o veneno lá na comida da vítima, que ela come e que ela morre,
eu estou ofendendo também a integridade corporal. Só que você, que às vezes está começando agora, tem que entender o quê? Que existe o crime meio, para se chegar aonde? No crime fim, homicídio. Então, quer dizer, o crime de homicídio, quando você for estudar lá conflito aparente de normas, você vai aprender que o crime de homicídio, ele absorve o crime de lesão corporal. Nunca na sua vida você vai ver alguém ser processado por tentativa de homicídio e lesão corporal. Ou homicídio e lesão corporal, os dois juntos, porque ali ele foi matar a vítima e ele ofendeu a integridade corporal dela e ainda matou. Então, quer dizer, vai ficar absorvida a lesão corporal pelo crime do 121 do Código Penal, que é o homicídio. Né? Vai absorver. Então, quer dizer o quê? Agora que vem a grande resposta que todo mundo aí está esperando ver. Sabe qual que é a grande resposta? A grande é o seguinte, que quando eu iniciei a execução, eu estava lá dando pauladas na cabeça da vítima. Pá, pá. Aí eu pego e me arrependo, falo, meu Deus, para que eu estou fazendo uma merda dessa? Eu não preciso disso. Esse cara é um cretino, mas eu vou acabar com a minha vida por causa disso? Não, negativo, eu não vou acabar com a minha vida não. Eu pego aquele cretino, coloco ele dentro do meu carro e levo ele lá para o Hugo. Sabe o que acontece? Ele se salva. Ele se salva e eu vou responder por quê? Porque olha só, eu estava lá batendo na cabeça dele, eu queria matar. Pá, 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 pá. Várias vezes, queria matar. Só porque eu peguei e falei, não quero mais. Peguei ele, pus dentro do meu carro, eu podia ter continuado, batido nele mais ainda, mas eu falei, eu não vou fazer isso mais. No momento, pessoal, que eu peguei ele, coloquei dentro do meu carro e levei para o hospital e ele se salvou, a minha desistência, ela foi voluntária e mais, ela foi eficaz. Por quê? Porque eu evitei que o resultado se produzisse. Razão pela qual eu não vou responder mais por tentativa de homicídio. Eu vou responder por lesão corporal. Seja ela uma lesão corporal grave, seja ela uma lesão corporal leve. O perito é que vai ter que dizer isso, mas lesão corporal. Por quê? A lesão corporal, ela faz parte do iter crimes. Ela vem antes do crime de homicídio. Então, quer dizer, esquece que o homicídio, você abandonou o seu dolo. Razão pela qual você vai responder agora por lesão corporal. Lesão corporal. Por quê? Eu poderia ter continuado a desferir pauladas na cabeça da vítima, como eu poderia continuar a disparar minha arma na vítima. E no crime de estupro que eu falei aqui, como que ficaria isso? Ficaria, sabe que jeito? O constrangimento ilegal, ele faz parte do crime de estupro, porque eu tenho que constranger alguém. Se eu rasgo a roupa da menina inteirinha querendo estuprar, e eu pego e falo assim, não, vou fazer isso, desculpa, viu? Eu vou responder por constrangimento ilegal ou uma contravenção penal por importunação ofensiva ao pudor. Mas entenda o seguinte, que se eu não pratiquei nenhum ato libidinoso com ela, apesar que rasgar a blusa, né, chegar ali perto do sutiã, já pode até caracterizar o crime de estupro. A depender das circunstâncias e a depender do juiz que vai julgar o caso, o que o juiz vai concluir. Mas eu entendo que isso aí é perfeitamente discutível. Então, quer dizer, lá no caso, eu vou para estuprar a menina, ela já está sem roupa na minha frente, eu faço ela tirar a roupa, ela tira a roupa, fica pelada, sem nada, e eu pego e falo, desculpa, não vou fazer isso não. Eu estava maluco, eu estava com coisas na minha cabeça que não tinha nada, desculpa. E eu pego e vou embora. Eu vou responder por constrangimento ilegal porque eu fiz ela tirar a roupa. Mas eu não vou responder pelo crime de estupro. Por quê? Eu abandonei, olha só aqui, ó. Eu estava já na execução, eu estava constrangendo ela já para ela tirar a roupa. Ela tirou a roupa da minha frente, só porque eu falei, eu não quero estuprar, eu não vou fazer isso. Então eu vou responder por quê? Eu vou responder por qual crime? Constrangimento ilegal. Da mesma maneira, eu estava lá para furtar a residência. E aí eu peguei, eu entrei, eu invadi a residência, né? Violação de domicílio. Só porque aí, o crime de furto, ele absorve a violação de domicílio. Então, quer dizer, eu cheguei, eu vi lá aqueles pertences, eu falei assim, não, eu não vou fazer isso não, eu vou embora. Mas se tivesse chegado alguém e eu saísse correndo,
tentativa de furto. E ele me pegasse aqui, ó, pegando, porque o enunciado ele vai te falar, olha só, você foi surpreendido pegando um determinado bem e você saiu correndo. Nesse caso, eu vou responder por tentativa de furto. Mas entenda o seguinte, eu estou com o livro na mão. Aí eu pego e falo assim, não, eu não quero. Aqui, e eu vou embora. Vou embora, desapareço. Qual o crime que eu pratiquei nesse caso? Invasão de domicílio. Não tentativa de furto, porque eu entendo o seguinte, que eu desisti. A partir do momento que eu abandono o meu dolo, a minha intenção, o que acontece, pessoal? A partir do momento que eu faço isso, eu não vou furtar, eu não vou estuprar, eu não vou matar, eu vou parar por aqui. Eu vou responder pelo ato anterior à desistência. Lesão corporal, no caso lá, tentativa de homicídio, ou então do furto lá da residência, eu vou responder por invasão de domicílio. O estupro lá, que eu ia estuprar a menina, né, que eu falei, não vou estuprar mais, então eu vou responder por constrangimento ilegal, porque eu fiz ela tirar a roupa na minha frente. Entendeu? O que é a desistência voluntária? O agente, ele cogita, ele prepara e ele inicia a execução. Porém, ele abandona no meio do caminho. Só porque detalhe, e grifa isso porque vai cair na sua prova. Vai cair. Essa regra da desistência voluntária, ela aplica a todos os crimes. Em regra, ela aplica ao crime de violência, de grave ameaça à pessoa, aplica. Só porque, detalhe, aplica isso aqui no crime formal? Aplica isso aqui no crime de mera conduta? Não, Nabi, não aplica. Não aplica isso aqui ao crime de mera conduta. Sabe por que não aplica no crime de mera conduta? Não aplica no crime formal? Porque lá no crime formal, como eu expliquei cada vez, prevê o resultado naturalístico. Só porque o legislador, ele exige bem menos para o resultado se consumar. Então, quer dizer, a partir do momento que eu estou lá no crime de extorsão e eu falo assim, olha, eu quero R$50, que eu exijo de você uma vantagem devida. Sabe o que vai acontecer comigo? Aí eu pego e falo assim, não, mas eu não quero mais não, deixa pra lá. Não importa, né? O crime ele já se consumou lá atrás, independentemente de eu conseguir receber algum bem de você, algum dinheiro. Acabou, já está consumado. Extorsão mediante sequestro. A partir do momento que ficar demonstrado que eu te sequestrei, eu sequestrei você para o fim de obter vantagem devida, o que vai acontecer? Não importa se eu recebi o dinheiro ou não, o crime já está consumado. Não há que se falar de desistência voluntária. O crime de mera atividade, onde o resultado, ele é, igual eu falei, um resultado jurídico. Ele se consuma no momento que? Da ação também. Então, quer dizer, não tem como aqui você desistir de prosseguir na execução, porque o crime lá já se consumou. No caso lá do crime formal de consumação antecipada. Agora, e arrependimento eficaz? E o arrependimento eficaz? O que é o arrependimento eficaz? Você lembra que eu falei aqui para você que lá na desistência voluntária, o agente está aqui na execução da conduta, ele está executando, e aí ele poderia ter continuado. Ele poderia ter continuado. Aí ele pega e fala, não, quero mais não, deixa pra lá. Ele poderia ter continuado desferindo mais pauladas na vítima. Ele poderia ter continuado atirando na vítima. Ele poderia ter continuado e mandado ver naquela menina que ele queria tanto estuprar. Ele poderia ter pegado aquele livro que estava dentro daquela residência e ido embora. Mas aí ele pega e fala, não, deixa pra lá e vai embora. O que acontece quando ele fala, vai, eu vou embora? Quando ele fala, eu vou embora, ele está desistindo de prosseguir na execução. Ele está desistindo. Agora imagina aquela situação em que o agente, ele pratica todos os atos tendentes à consumação. Tudo. Ele pratica todos os atos. E aí, ele pega e fala assim, você quer saber?
eu não quero mais que o resultado aconteça. Eu efetuei 15 disparos na cabeça da vítima. Minha arma, 15 disparos no corpo da vítima, perdão, sem ser na cabeça. E aí a vítima ainda está viva. E eu já utilizei todos os meios para matar ela. Eu arrependo. Eu pego a vítima, ponho no meu carro e ela se salva. Por que arrependimento? Arrependimento porque o agente já percorreu, já fez tudo que ele podia fazer para produzir o resultado. Ele já praticou todos os atos tendentes à consumação, a produzir aquele resultado. Só porque ele se arrepende. E esse arrependimento dele, ele é eficaz, ele salva a vítima. Ele salva, ele consegue salvar. Por quê? Porque ele já praticou todos os atos. Aí ele vai e se arrepende e leva a vítima para o hospital. Caiu isso na minha prova também. Eu tinha que distinguir desistência voluntária e arrependimento eficaz. Aqui eu expliquei para o meu examinador que eu pratiquei, que o agente ele pratica todos os atos executórios tendentes a produzir o resultado. Porém, ele evita que o resultado se produza. Ele evita. A vítima está lá, agonizando. Ele põe ela dentro do carro e leva para o hospital. Um exemplo aqui, que aconteceu em Goiânia, aconteceu aqui. O caso daquele Felipe Feitosa. Se aqueles rapazes que efetuaram o tiro, que pegou na cabeça dele, tivessem pegado ele e colocado dentro do carro e levado para o médico, sabe o que aconteceria, gente? Aquele pessoal lá responderia por lesão corporal. Gravíssima, grave, conforme a situação. E não por tentativa de homicídio. Logo, eles não seriam julgados pelo tribunal do júri. Você está entendendo? Não seriam julgados pelo tribunal do júri. Seriam o quê? Eles responderiam por lesão corporal. Entenda uma coisa, que na desistência voluntária, o agente ele desiste de prosseguir na execução. No arrependimento eficaz, a conduta, o agente já praticou todos os meios aptos a atingir o resultado, a chegar onde ele quer. Porém, esse resultado ele não se consumou porque o arrependimento do agente ele foi eficaz. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o agente vai ter que responder pelos atos anteriores ao arrependimento eficaz. Entendeu? Ele não vai responder, no caso do homicídio, né, por tentativa de homicídio, vai responder por lesão corporal. É aquele mesmo exemplo. A única coisa que eu quero que você entenda é que aqui no arrependimento eficaz é depois que ele pratica todos os atos tendentes à consumação. E na desistência voluntária, vem antes, ele desiste de prosseguir, de continuar. Então é isso. Na desistência voluntária e arrependimento eficaz. Uma última coisa, aliás, penúltima, tem mais algumas coisas para falar aí. Existem crimes que não admitem tentativa. Admitem tentativa. Olha só. Não admite tentativa. Vou até pegar aqui e consultar o meu material. Estou voltando aqui um pouquinho, pessoal, porque é uma coisa importante. Crimes omissivos próprios crimes omissivos próprios. Lembra lá da omissão de socorro? Eu vou te perguntar, lá no crime de omissão de socorro, tem como fracionar a conduta? Não tem. A partir do momento que você deixa de prestar socorro quando não oferece risco pessoal para a sua pessoa, você deixa de acionar a autoridade pública competente, o crime está o quê? Consumado naquele momento. E o crime e as contravenções penais. Porque a própria lei de contravenções penais diz que não é punida a tentativa de contravenção penal. Que mais?
Qual mais aqui? Que vai cair na sua prova. Crimes habituais. Habituais. Crimes habituais. Por que crimes habituais? Habituais porque exige-se a reiteração de atos para o crime poder se caracterizar. Um ato isolado, ele não caracteriza o crime. A conduta vai ser atípica. Tem que haver uma cadeia, tem que haver uma série de condutas, uma série de reiterações para caracterizar o crime habitual. Exemplo clássico, curandeirismo, né? Ou a própria contravenção penal lá é exercício ilegal da medicina, arte, ofício, por aí vai. Quer dizer, se eu vou, monto um escritório, começo a falar que eu um consultório, começo a falar para todo mundo que eu sou médico, se eu atender uma pessoa, em si não vai caracterizar o crime. Tem que haver o quê? A demonstração, uma reiteração. Quer dizer, eu tenho que agir como se eu fosse médico realmente, como se eu fosse, ou então, até no caso do exercício ilegal da profissão da advocacia, também tem que ter o quê? Uma reiteração de condutas. E também aqui, ó, o crime de atentado, igual eu tinha falado. De atentado. Tem gente aqui, ó, que fala o seguinte, que aqui não admite tentativa, mas eu já vou discordar, igual eu tinha falado. Tem a tentativa, só porque não vai ser aplicada a diminuição que está previsto lá no artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Entendeu? Então isso aqui eu vou deixar em ressalva. Porque se alguém achar alguma coisa diferente sobre o crime de atentado, que fala que não admite tentativa, tudo bem, só me falar que a gente vai discutir sobre isso mais algumas vezes. Mas entenda o seguinte, que isso aqui, ó, é a doutrina que fala. Tem gente que fala que tem tentativa, tem outros que falam que não. Eu entendo que existe tentativa só porque não vai aplicar a diminuição do artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Tudo bem. Deixei aqui.